Há uma verdade dura, mas necessária. Muitos pais, ao tentar ajudar, acabam atrapalhando o destino dos próprios filhos. O gesto nasce do amor, mas se transforma em um fardo que rouba do jovem a chance de aprender com a vida. Quantas mães e pais hoje se sentem exaustos porque carregam não apenas os próprios pesos, mas também os dos filhos adultos? Quantos se veem pagando contas que não são suas, resolvendo problemas que não criaram, apagando incêndios que não acenderam? E o coração aperta, porque não sabem se esse excesso de cuidado é amor ou apenas medo. Chico Xavier costumava nos lembrar que amar não é prender, é libertar. Amar não é evitar a dor do outro a qualquer custo, mas sim oferecer-lhe a coragem de enfrentá-la. O verdadeiro amor é aquele que dá asas, não correntes. Você já parou para pensar que, ao resolver sempre tudo pelo seu filho, pode estar impedindo que ele desenvolva maturidade, fé e responsabilidade? E ao contrário do que parece, esse socorro constante não fortalece a relação. Muitas vezes, mina o respeito. Quantos pais hoje vivem esse dilema em silêncio? Sofrem calados, porque sentem que os filhos não os valorizam, não os escutam, ou até os tratam com indiferença, e ainda assim continuam ajudando, como se o coração dissesse: se eu não fizer, ninguém fará. Mas Chico nos ensina que a vida não abandona ninguém. Cada espírito traz consigo lições que precisa aprender, e nenhum pai ou mãe tem o poder de apagar essas provas. O máximo que podemos fazer é orientar, estar presentes, mas jamais viver no lugar do outro. Por isso, quando você sentir que sua ajuda está se transformando em dependência, lembre-se, há momentos em que não ajudar é o maior ato de amor. É duro, mas é verdadeiro. Antes de continuarmos, quero pedir algo. Se essa mensagem já tocou o seu coração, deixe o seu like e escreva nos comentários se você também sente esse peso de carregar fardos que não são seus. Essa partilha fortalece outras mães e pais que passam pelo mesmo caminho. Agora sigamos. Chico Xavier dizia que cada gesto de amor precisa ser equilibrado com discernimento. Nem toda lágrima deve ser enxugada por nossas mãos. Nem toda dor deve ser evitada. Algumas dores educam, moldam, amadurecem, e é por isso que hoje vamos refletir sobre 5 lições profundas. Momentos em que ajudar é errar. Não porque não amemos, mas justamente porque amamos demais para roubar o aprendizado que pertence ao outro. Imagine uma mãe que passa noites em claro, preocupada com o filho adulto, já crescido, mas que insiste em pedir socorro a cada tropeço. Imagine um pai que, mesmo cansado, corre para resolver a vida de quem já deveria estar em pé sozinho. Esses pais não percebem que estão pouco a pouco se anulando, mas há esperança. Sempre há. A mudança começa quando reconhecemos que o amor precisa caminhar junto da sabedoria, quando entendemos que ajudar também pode significar saber a hora de recuar. E é nesse ponto que nossa reflexão se transforma em história. Uma história de vida, realista, marcada por fé, lágrimas e transformação. Porque as palavras só ganham sentido quando se encarnam em vidas vividas. Prepare-se, porque o que vem agora pode mexer com as suas memórias e abrir os olhos para situações que talvez você viva dentro de casa. Havia em Minas Gerais, no início dos anos 90, uma mulher chamada Lúcia. Ela era mãe de 2 filhos já adultos, Renato, o mais velho, e Ana Paula, a caçula. Viúva desde cedo, Lúcia dedicara toda a sua vida a criar os filhos com dignidade. Trabalhava como costureira, passava noites em claro para entregar encomendas e nunca deixou faltar pão quente à mesa, mesmo nos dias de maior aperto. Mas com o tempo, a vida começou a lhe cobrar um preço silencioso. Renato, já com mais de 25 anos, não assumia responsabilidades. Sempre que perdia um emprego, voltava para a casa da mãe e dizia: "Mãe, me empresta um dinheiro só até eu me ajeitar." E Lúcia, com o coração mole, fazia o impossível. Tirava do pouco que tinha, abria mão de suas próprias necessidades e cobria as falhas do filho. Assim os anos foram passando. Ana Paula, ao contrário, buscou cedo sua independência. Trabalhava em uma padaria da cidade, ajudava a mãe sempre que podia e sofria em silêncio ao ver a forma como Renato explorava o carinho materno. Muitas vezes, ela tentava alertar: "Mãe, o Renato já é homem feito. A senhora precisa deixar ele aprender sozinho."
Mas Lúcia se calava, como se temesse perder o amor do filho caso lhe negasse ajuda. Era uma época em que a vizinhança se reunia na porta de casa para conversar, quando a novela das 8 era o assunto da rua, e o cheiro de café coado enchia as manhãs. Naquele cenário simples, Lúcia carregava dentro de si uma guerra que ninguém via, a luta entre o instinto de proteger e a necessidade de soltar. Numa tarde chuvosa, Lúcia foi à missa. O padre leu uma passagem do Evangelho segundo Mateus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai tesouros no céu. Aquilo lhe bateu forte. Pela primeira vez, ela pensou que talvez estivesse juntando um tesouro de dores, poupando o filho das quedas, mas acumulando dentro de si um peso que só aumentava. Naquele mesmo dia, à noite, ela abriu um dos livros de Chico Xavier que guardava na estante. Encontrou um trecho em que Chico dizia: se o filho erra, permita que o tempo lhe ensine. Deus também educa através das próprias consequências. As lágrimas caíram sobre as páginas. Lúcia fechou o livro devagar, como quem recebia uma revelação. Pela primeira vez, ela percebeu que, após ajudar Renato em tudo, talvez fosse o seu maior erro. Mas como colocar isso em prática? Como negar sem sentir que estava abandonando o filho? Essa era a luta que agora se iniciava no coração daquela mãe. Ela sabia que precisaria de coragem. Sabia que o amor, muitas vezes, se expressa na forma do silêncio, da espera, da firmeza. Mas também sabia que não seria fácil. Era apenas o começo de uma virada dolorosa, mas necessária. E o mais importante ainda estava por acontecer. Os dias seguintes trouxeram para Lúcia a oportunidade de colocar em prática aquilo que começava a germinar em seu coração. Renato chegou em casa mais uma vez com o semblante cansado, o cheiro de cigarro impregnado na roupa e a mesma frase na ponta da língua. Mãe, perdi o emprego. Você sabe como é. O patrão não prestava. Me perseguiam. Preciso ficar aqui uns tempos até encontrar outra vaga. Antes, Lúcia abriria os braços, prepararia a cama e tiraria do próprio bolso o dinheiro para os gastos do filho. Mas naquela noite, com a lembrança viva das palavras de Chico Xavier ecoando dentro de si, ela respirou fundo. Meu filho, você sabe que esta casa sempre será sua, mas já está na hora de assumir as rédeas da sua vida. Eu não posso mais resolver por você. Renato a olhou, surpreso. Estava acostumado à proteção incondicional. A mãe sempre fora o porto seguro e agora lhe falava com firmeza. Como assim, mãe? A senhora vai me virar as costas? O coração de Lúcia doeu, mas ela sustentou o olhar. Não, Renato, nunca vou virar as costas, mas não posso mais carregar o peso que não é meu. Você precisa aprender a se levantar. Ele saiu irritado, bateu a porta e desapareceu pela rua molhada. Lúcia chorou sozinha, o pano de prato apertado nas mãos. Era como se cada lágrima fosse uma faca lhe cortando por dentro. Mas no fundo, sabia que aquele era o primeiro passo para que o filho crescesse. Ana Paula, que assistiu à cena em silêncio, abraçou a mãe. Foi difícil, não é? O mais difícil da minha vida, minha filha. Mas talvez o mais necessário. Naquela noite, Lúcia não dormiu. Ficou em oração, pedindo forças a Deus e a Chico Xavier, que tantas vezes a inspirara com palavras de consolo. No íntimo, ela dizia: Senhor, protege meu filho. Não o deixe desamparado, mas dá a ele a chance de aprender o que eu não consegui ensinar. Os dias se arrastaram. Renato não voltou logo para casa. Alguns vizinhos comentaram que o viram em bares, pedindo favores a amigos, tentando arrumar bicos. O coração de Lúcia se apertava, mas ela resistia à tentação de correr para socorrê-lo. E foi nesse período que ela começou a sentir algo novo, uma leveza, uma sensação de que pela primeira vez estava respeitando não só o filho, mas também a si mesma. Percebeu que, ao negar ajuda em certos momentos, estava lhe oferecendo a maior das lições, a responsabilidade. Esse foi o primeiro grande teste de Lúcia, mas ainda viriam outros, mais desafiadores, em que sua fé e sua firmeza seriam colocadas à prova. E como Chico dizia, a vida só ensina quando deixamos que ela ensine. O mais transformador ainda estava por vir. As semanas se passaram, e Renato começou a sentir o peso da vida sem o amparo incondicional da mãe. Os dias de folga fácil terminaram, e agora ele precisava bater de porta em porta em busca de trabalho. Não era fácil, e a cada recusa o orgulho se feria um pouco mais. Certa noite,
apareceu na casa de Lúcia com os olhos vermelhos e a voz embargada. Mãe, não consegui nada. Preciso de dinheiro para pagar uma dívida pequena, senão vou me complicar. O coração de Lúcia bateu forte. Seu instinto de mãe dizia para abrir a gaveta onde guardava suas economias e entregar a quantia. Mas a lembrança das palavras lidas no livro de Chico ecoou em sua mente. Não roube do outro a lição que lhe cabe aprender. Ela respirou fundo e respondeu com voz firme, ainda que trêmula por dentro. Renato, eu entendo a sua dor, mas não posso pagar por você. Se é sua dívida, é você quem deve encontrar uma saída. Ele se levantou abruptamente, empurrou a cadeira e disse num tom amargo. Então é isso? A senhora prefere ver seu filho afundar a me ajudar? Lúcia engoliu em seco. O silêncio da sala parecia gritar mais do que qualquer palavra, mas não cedeu. Apenas juntou as mãos e disse, prefiro ver você crescer, meu filho. Renato saiu furioso, e Ana Paula, que observava da porta da cozinha, correu até a mãe. Foi certo, mãe. Mesmo que ele não entenda agora, um dia vai reconhecer. Lúcia suspirou. Pela primeira vez, percebeu que não ajudar podia ser também uma forma de amar, ainda que isso a fizesse sangrar por dentro. Naquela noite, deitou-se cedo e ficou olhando para o teto do quarto simples, com a máquina de costura ao lado e o som distante de grilos pela janela. Perguntava a si mesma se teria forças para continuar firme caso Renato caísse ainda mais. No fundo, sabia que a vida o estava chamando para um despertar que só ele poderia viver. E em silêncio, Lúcia pediu, Senhor, não o abandone, mas que ele aprenda. Os dias seguintes seriam um divisor de águas na vida de Renato e também no coração de Lúcia, porque a vida já preparava um encontro inesperado que mudaria o rumo dessa história. E o mais profundo ainda estava para acontecer. Foi numa manhã ensolarada de sábado, quando a feira enchia a praça central da cidade com o cheiro de pastel e caldo de cana, que Renato teve seu primeiro choque de realidade. Um antigo colega de escola, agora dono de uma pequena barraca de frutas, o reconheceu e, entre risadas amistosas, ofereceu-lhe um trabalho temporário. Renato, estou precisando de alguém para me ajudar a descarregar as caixas. Não é muito, mas paga o almoço e um trocado no fim do dia. Sem ter para onde correr, Renato aceitou. O suor escorreu-lhe pela testa enquanto carregava sacos pesados, coisa que nunca antes precisara enfrentar com tanto esforço. Ao final da tarde, cansado, recebeu das mãos do amigo algumas notas amassadas. Pela primeira vez, sentiu o sabor de conquistar com as próprias mãos o que precisava. Em casa, Lúcia observava à distância, sem perguntar nada. Quando Renato entrou e colocou discretamente um pão sobre a mesa, ela entendeu. O gesto simples tinha um valor imenso. Era sinal de que algo dentro dele começava a mudar. À noite, enquanto costurava, Lúcia lembrou-se das palavras de Chico. A disciplina antecede a espontaneidade. E pensou que talvez o filho estivesse dando os primeiros passos rumo a uma nova fase. Mas a vida ainda traria provações. Alguns dias depois, Renato voltou com um novo pedido. Mãe, arrumei mais bicos, mas preciso de um pouco de dinheiro para me estabilizar. Só dessa vez. Lúcia sentiu o coração apertar. O instinto dizia para ajudar, mas ela percebeu que se cedesse naquele momento, todo o esforço seria perdido. Então, com serenidade, respondeu, Renato, eu confio que você consegue. Já deu o primeiro passo. Agora é com você. Ele não escondeu a irritação, mas não houve briga. Apenas saiu em silêncio, cabisbaixo. Naquela noite, Lúcia ajoelhou-se diante da imagem simples de Nossa Senhora que tinha na sala e orou. Mãe Santíssima, fortalece meu filho. Dá-lhe coragem. Eu já não posso caminhar por ele. E naquela prece ela também se fortalecia, porque começava a compreender, no mais profundo do coração, que amor verdadeiro é aquele que permite ao outro construir a própria estrada, mesmo que cheia de pedras. Era só o começo de uma transformação maior, que atingiria não apenas Renato, mas toda a família. E o que viria em seguida mostraria que, às vezes, a recusa de hoje é a salvação de amanhã. O tempo foi passando, e Renato começou a se virar com pequenos trabalhos pela cidade. Ora ajudava em mudanças, ora fazia entregas de bicicleta emprestada. Não era muito, mas era dele. Cada real suado trazia uma mistura de orgulho e dor, porque sentia o quanto desperdiçara os anos de juventude esperando que a mãe resolvesse seus problemas.
Certa noite, sentado na calçada em frente à casa de Lúcia, desabafou com Ana Paula. Sabe, mana, eu sempre achei que a mãe ia estar lá para segurar tudo, como se fosse obrigação dela. Agora vejo que eu que devia ter segurado a barra dela há muito tempo. Ana Paula sorriu, mas sem ironia. Tocou-lhe o ombro e respondeu. Nunca é tarde, Renato, mas a escolha é sua. Lúcia ouviu a conversa da janela sem ser notada, e lágrimas silenciosas escorreram-lhe pelo rosto. Eram lágrimas de esperança. Pela primeira vez, via no filho um lampejo de consciência. Dias depois, a vida trouxe uma situação ainda mais difícil. Renato foi convidado a participar de uma empreitada arriscada. Amigos antigos lhe ofereceram dinheiro fácil, mas em troca de favores duvidosos. No passado, ele teria aceitado sem pensar, mas, lembrando das palavras firmes da mãe e da vergonha de decepcioná-la de novo, recusou. Não, dessa vez não, disse firme, afastando-se. Essa pequena vitória interior foi um marco. Na mesma noite, ao chegar em casa, ele encontrou Lúcia costurando sob a luz amarelada da lâmpada. Sentou-se diante dela com o coração pesado. Mãe, hoje eu entendi o que a senhora tentou me ensinar. Quase caí numa cilada. Se fosse antes, eu teria aceitado. Mas ouvi a sua voz aqui dentro. E apontou para o peito. Lúcia largou a linha e segurou as mãos do filho. Não havia necessidade de palavras, apenas lágrimas que se encontravam no meio do silêncio. Chico Xavier dizia que a dor, quando aceita, se transforma em escola. E ali, naquela sala simples, mãe e filho estavam finalmente aprendendo a lição que a vida tanto insistira em oferecer. Mas a estrada ainda não estava completa. Um último e profundo desafio ainda colocaria à prova o amor e a fé de Lúcia. E seria nesse momento que o verdadeiro sentido de quando ajudar a errar se revelaria em toda a sua força. O último grande teste veio de forma inesperada. Renato, determinado a mudar de vida, conseguiu uma vaga fixa em uma pequena oficina mecânica. O salário era modesto, mas ele estava feliz por finalmente ter algo estável. Alguns meses se passaram e ele começou a planejar sair da casa da mãe. Queria alugar um quartinho simples no centro da cidade, perto do trabalho, mas, para isso, precisaria de um adiantamento. Foi então que, numa noite calma, pediu: Mãe, desta vez não é como antes. Eu tenho um emprego, vou me sustentar. Só preciso de uma ajuda inicial para pagar o depósito do aluguel. Lúcia respirou fundo. O dilema voltou como uma onda. Ajudar agora seria erro ou seria incentivo? Ela fechou os olhos e fez uma prece silenciosa, pedindo orientação. Lembrou-se das palavras que tantas vezes ecoaram em seu coração. O amor não é cego. O amor enxerga, mas confia. Diferente das outras vezes, em que Renato pedia socorro para tapar buracos de irresponsabilidade, agora ele mostrava frutos do esforço próprio. Não era dependência. Era o início da autonomia. Com serenidade ela respondeu: Renato, se é para caminhar com as próprias pernas, então eu ajudo. Mas é a última vez. E não porque você precisa, mas porque vejo que está pronto para seguir. Renato sorriu emocionado. Abraçou a mãe com força, como se naquele gesto devolvesse anos de peso que ela carregara. Na semana seguinte, mudou-se para o pequeno quarto no centro. Levava consigo poucas roupas, algumas ferramentas, e no coração a lembrança firme das lágrimas da mãe que lhe negaram ajuda quando mais queria. Percebeu que foi justamente esse não que o empurrou para a vida. Lúcia, sozinha em casa, arrumou a cama dele com calma e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu um vazio que não era dor, mas paz. Entendeu que finalmente tinha cumprido sua missão, não de carregar o filho para sempre, mas de devolvê-lo à vida, inteiro. Chico Xavier dizia que o verdadeiro amor educa para a liberdade. E ali estava a prova viva disso. O não de uma mãe se transformando em asas para o filho voar. Mas antes de a história se encerrar, a vida ainda reservava a Lúcia uma última surpresa, capaz de selar definitivamente o aprendizado dessa jornada. E seria algo que ela jamais esqueceria. Meses se passaram. Renato, agora mais firme, fazia questão de visitar a mãe aos domingos. Chegava sempre com um saco de pães quentinhos ou uma pequena lembrança comprada com o próprio dinheiro. Não era muito, mas cada gesto carregava um significado imenso, o reconhecimento silencioso de quem aprendeu a valorizar. Numa dessas visitas, entrou pela porta da cozinha com um sorriso diferente.
Sentou-se à mesa, olhou nos olhos de Lúcia e disse: Mãe, eu queria lhe agradecer. Se a senhora tivesse me socorrido todas as vezes, eu nunca teria mudado. Foi o não que me salvou. Lúcia sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram de alívio. Abraçou o filho com ternura e respondeu: Não foi o meu não, meu filho. Foi o sim da vida. Eu apenas confiei que você podia aprender. Ana Paula, emocionada, observava a cena. A família, que antes parecia desbalanceada pelo peso da dependência, agora respirava uma nova harmonia. Naquela noite, ao se deitar, Lúcia abriu novamente o velho livro de Chico Xavier. Seus olhos se fixaram em uma frase que parecia ter sido escrita para ela: Ajudar nem sempre é fazer pelo outro. Muitas vezes, é confiar que ele pode fazer por si mesmo. Ela sorriu em silêncio. Entendeu que durante todos aqueles anos confundira amor com proteção. Agora percebia que o amor verdadeiro é aquele que ensina a caminhar. E naquela cama simples, com o coração leve, fez sua última oração do dia. Obrigada, Senhor, por me ensinar que até negar pode ser um gesto de amor. Assim, a história de Lúcia se encerra como tantas outras histórias de mães e pais pelo Brasil. Histórias de luta, de fé, de lágrimas e de coragem. Histórias que nos lembram que ajudar nem sempre é estender a mão. Muitas vezes é saber o momento certo de recolhê-la. E talvez essa seja a maior lição que Chico Xavier deixou para as famílias. O verdadeiro amor não aprisiona, ele liberta. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com outras mães e pais e escreva nos comentários se você também já precisou dizer não para ensinar seu filho a crescer. Sua experiência pode confortar quem hoje enfrenta essa mesma batalha silenciosa. Porque, no fim, todos descobrimos que o amor, quando iluminado pela sabedoria, é sempre a resposta certa.